A Divina Revelação. Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Mais uma vez nos encontramos para partilhar um pouco daquilo que nós sabemos sobre as coisas de Deus, já que esta é a nossa missão, levar a boa nova de Cristo a todos os povos. Neste mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus, somos chamados a pensar um pouco mais sobre aquilo que Deus nos revelou sobre si mesmo. Afinal, quando falamos da Palavra de Deus, não estamos falando somente no livro que nós chamamos de Bíblia. Apesar de as Sagradas Escrituras, a Bíblia, ser algo muito importante para nós católicos. No entanto, a Palavra de Deus não se resume às Escrituras Sagradas. Afinal de contas, Deus se revelou por primeiro através de palavras, através de ações essas que foram posteriormente propagadas pelos discípulos do Senhor até chegarem aos dias de hoje, tanto de forma oral como de forma escrita. Isso nós haveremos de aprofundar mais no decorrer deste nosso encontro, deste nosso programa. No entanto, que tudo isto sirva para que tomemos consciência da importância da Palavra de Deus e da importância em se conhecer esta Palavra bendita, para que assim possamos melhor servir a Deus nosso Senhor. Neste mês dedicado às Sagradas Escrituras, somos chamados a nos aprofundar no conhecimento sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecimento este que está presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas, obviamente, é um conhecimento que não se limita àquilo que está escrito. Afinal de contas, Cristo é a Palavra de Deus. Quando falamos em conhecer a Palavra de Deus, estamos falando, antes de tudo, em conhecer uma pessoa, um ser vivo, existente, real, que é aquele mesmo que, sendo Deus, se fez homem e quis habitar no meio de nós para salvar-nos. Sendo assim, conhecer a Palavra de Deus é algo essencial para a nossa salvação. Pois, como podemos amar aquilo que não conhecemos? Como podemos servir a um ser sobre o qual não temos qualquer conhecimento? Justamente por isso Deus se revelou a nós homens. Ele se fez conhecer por nós, para que assim pudéssemos amá-lo, servi-lo e assim salvássemos nossa alma. No entanto, não nos basta conhecer alguma coisa sobre este Deus, pois quanto mais o conhecemos, mais e mais seremos capazes de bem servi-lo, e assim cresceremos em santidade. Como se deu a revelação divina? Como Deus Altíssimo se revelou aos homens, fazendo-se conhecer por eles. Tudo isso começa no Antigo Testamento, ou melhor, na Antiga Aliança. Quando falamos em Antigo e Novo Testamentos, estamos falando
dos escritos relativos à antiga e à nova aliança, respectivamente. No entanto, sabemos que ambos os testamentos dizem respeito ao mesmo Deus e foram inspirados pelo mesmo Deus, da mesma forma como ambas as alianças dele procedem. Tudo começou lá no princípio, quando Deus cria o homem e a ele se revela. Aí se dá a primeira revelação. Porém, com o pecado, o conhecimento que o homem tinha sobre Deus é deturpado, é obscurecido. Pois o pecado faz isto conosco, ele nos cega, nos impede de compreender a verdade, nos afasta da luz da verdade. Sendo assim, foi necessário que Deus se revelasse novamente aos homens, para que assim os homens pudessem conhecê-lo melhor e se dispusessem a viver em conformidade com sua vontade. Nós bem sabemos que Deus se revelou a Noé, depois de Noé a Abraão, depois de Abraão, Isaque e Jacó, seus descendentes, e posteriormente a Moisés. Temos aqui a revelação feita por Deus Nosso Senhor aos patriarcas. E dessa revelação procede a lei. A lei que Deus concedeu aos homens para que vivessem segundo sua santíssima vontade. Então já temos aí a primeira revelação divina, a revelação que se deu aos patriarcas. Nesse primeiro momento, temos uma revelação legítima de Deus. Agora esta revelação continua gradativamente, progressivamente. Ela vai crescendo. Deus vai se revelando de forma até, podemos dizer, pedagógica. Ele não se revela de uma vez só, mas levando em consideração nossas limitações e o estado em que nos encontrávamos naquele momento, ele vai se revelando de pouco em pouco. E vai usando de diversos meios para se revelar, tanto de meios sobrenaturais ou extraordinários, como teofanias, manifestações visíveis do seu poder, como também através dos acontecimentos da história. Ele inspira os sagrados escritores, ele inspira os patriarcas para que se comuniquem com o povo de tal modo que assim comuniquem a vontade e a revelação do Deus Altíssimo. Deus usou de homens para tanto. Após os patriarcas, Deus usa dos profetas. Através dos profetas, Deus revela seus desígnios de amor e de justiça. Muitas vezes, através deles, Deus corrige, Deus pune, Deus expressa sua indignação diante da maldade humana, mas também muitas vezes consola, dá esperança e mostra que há sempre algo a se esperar da parte de Deus, principalmente quando se está disposto a uma verdadeira conversão, a uma verdadeira mudança de vida. Por conseguinte, após os profetas, temos o término da revelação na antiga aliança. E se dá, é claro, a revelação na nova aliança. É claro que esta já começa com um profeta. Qual é o primeiro profeta do Novo Testamento, da nova aliança, podemos até dizer? São João Batista. João Batista foi o primeiro profeta do Novo. Ele que, na verdade, fez essa passagem do Antigo para o Novo, porque ele já prepara o mundo para Cristo. E diretamente, de forma direta, enquanto os outros falavam do Messias sem conhecê-lo, João Batista falava de um Messias que já conhecia. Até mesmo pôde apontá-lo, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, e pôde inclusive batizá-lo. João Batista tinha plena consciência de que o Messias estava no mundo e por isso alertava a todos para que estivessem preparados para o Messias Salvador que já se encontrava no meio deles. Depois de João Batista, quem mais? Ou melhor, quem foi o principal responsável por dar continuidade à revelação divina, a esse processo de revelação do Deus Altíssimo? Não foi mais um homem qualquer, um mero profeta, um patriarca, não. Alguém superior a todos estes. Pois, após João Batista, o principal responsável por revelar os mistérios de Deus
é o próprio Deus, o Deus Altíssimo e Eterno, que existe desde sempre e para sempre, se fez homem. Então, só neste fato já temos uma grande revelação. Deus se fez homem. Deus é infinitamente misericordioso a ponto de fazer-se um de nós. E a partir do nascimento, da encarnação e do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e durante toda a sua vida, temos inúmeros fatos que vão revelando mais e mais sobre Deus. E aí podemos dizer o seguinte: em nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação divina chega à sua plenitude, ao seu ponto máximo. Realmente, tudo o que deveria ser revelado sobre Deus, nosso Senhor, fora revelado por nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele, como Deus, teria muito mais propriedade para falar sobre seus mistérios e sua divindade do que qualquer homem neste mundo. E tanto é que para isto ele se fez homem, o Filho de Deus se fez homem. Temos aí também outra revelação. O Filho de Deus nos mostra, ao se fazer homem e ao mesmo tempo ao se dirigir ao Pai e ao falar sobre o Espírito Santo que seria derramado sobre os seus apóstolos, Cristo nos revela a Santíssima Trindade, que é o principal mistério de nossa fé, o primeiro primordial mistério de nossa fé, o mistério de Deus, seguido, é claro, pelo mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, também realizados e manifestos em Cristo Jesus. Então, percebemos assim que a plenitude da revelação fora dada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não devemos esperar outras revelações além daquelas que Cristo nos deu. No entanto, é possível sim nos aprofundarmos sempre mais nesta mesma revelação de Cristo Jesus. Afinal de contas, a revelação divina é infinitamente, como posso dizer, ela é inesgotável, pois o próprio Deus é inesgotável, Ele é infinito, é eterno. Então, mesmo que nos esforcemos para conhecer ao máximo a Deus, nunca conseguiremos conhecê-lo ao todo, em sua totalidade, porque Deus é infinito. Mas, como havia dito, o importante é que nos é possível sempre aprofundar-nos mais e mais na divina revelação que nos foi manifesta por nosso Senhor Jesus Cristo de forma plena. E é isso que fazem os teólogos por meio de seus estudos, é isso que a Igreja o faz, desenvolvendo assim sua doutrina. Agora, vamos a um ponto fundamental. Se a revelação divina sempre tem por fonte o próprio Deus, Deus que se manifesta aos homens, então que história é essa de fontes da revelação? Sim, porque existem 3 fontes da divina revelação. E por que são 3? Bem, Deus é um só. Claro, 3 pessoas, mas um só Deus. Então, claro que Deus é a fonte da revelação, a fonte primordial, a fonte principal. No entanto, quando falamos em fontes da revelação, estamos falando naqueles meios que Deus utilizou e utiliza para nos manifestar todos aqueles conhecimentos que nós devemos obter para nos salvarmos. Todos os conhecimentos relacionados ao próprio Deus e à sua divina vontade. Pois bem, quais são essas 3 fontes? A primeira delas, como todos sabemos, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. A Bíblia é o conjunto de todos aqueles textos tidos como inspirados por Deus. Mas como começou tudo isso? Já vou explicar. A segunda fonte, a tradição da Igreja, ou tradição apostólica. E o que é esta tradição? Todos aqueles ensinamentos dos padres da Igreja que tiveram proximidade com os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então são ensinamentos fresquinhos que têm sua origem nos apóstolos, apesar de não estarem
nas Escrituras, diretamente ou de forma muito perceptível. E a terceira fonte, o magistério da Igreja, o conjunto de todos os bispos em comunhão com o Papa. Afinal de contas, como disse para vocês, a palavra de Deus, ela não é um texto ou um livro. A palavra de Deus é Cristo, Cristo vivo e verdadeiro, que continua a agir em sua Igreja. Portanto, Cristo continua a ensinar-nos e o faz por meio dos pastores da Igreja. Agora sim, vamos tentar entender por que são 3 fontes e como cada uma delas surge. Da mesma forma como no Antigo Testamento, Deus se revelara aos patriarcas e aos profetas, e estes, por sua vez, registraram aquilo que Deus lhes revelara, e ao mesmo tempo expressaram aquelas coisas de forma oral. Também assim se deu com a revelação cristã, ou melhor, com a revelação realizada por Nosso Senhor Jesus Cristo, a plenitude da revelação. Nosso Senhor viveu nesta terra, Ele agiu e pregou, Ele realizou obras que manifestavam sua divindade, que manifestavam seus ensinamentos, e também falou, pregou, usou das palavras para se revelar, para revelar os mistérios de Deus. Ele chamou 12 apóstolos. Esses 12 apóstolos tinham proximidade com ele e aprenderam muito do que ele ensinou. Também existiam os discípulos, que eram distintos dos apóstolos. Os discípulos, digamos, tinham uma função inferior à dos apóstolos. Os apóstolos eram chamados a serem embaixadores de Cristo realmente, a serem chefes, pastores do rebanho. E dentre eles Pedro, que seria o pastor dos pastores. Mas os discípulos também tinham uma missão, a missão de anunciar a boa nova de Cristo. Só que como discípulos. Então eles na hierarquia sempre se encontravam abaixo dos apóstolos, mas também tinham a missão de anunciar a boa nova. O que acontece? Nosso Senhor Jesus Cristo, como bem sabemos, padece, morre, ressuscita e sobe aos céus. E deixa aqui seus apóstolos e discípulos. Envia sobre eles o Espírito Santo, para que eles se sintam impulsionados a anunciar a boa nova do Evangelho. E eles começam a fazê-lo. Primeiro com palavras, oralmente, sempre partindo daquilo que Jesus falou e fez. Ora, será que realmente foi assim? Será que eles realmente falavam o que Jesus tinha feito ou falado? São as próprias Escrituras que nos mostram como tudo começou. Elas nos mostram que os apóstolos e discípulos do Senhor, ao realizarem suas pregações, ao realizarem todo o trabalho apostólico, eles o fizeram a partir daquilo que Jesus fez e falou. Então sempre a sua fonte de inspiração era Jesus, era o Cristo Jesus. Isso nós podemos perceber no princípio do Evangelho de São Lucas. Ali São Lucas diz o seguinte, no seu prólogo: já que muitos empreenderam o trabalho de compor uma história dos fatos que se realizaram entre nós, tais como nolo transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e se tornaram em seguida ministros da palavra. Resolvi também eu, depois de haver investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrever-te um relato ordenado e seguido, ó excelentíssimo Teófilo, para que fiques bem ciente da solidez dos ensinamentos que recebeste de viva voz. Então vejam, Lucas aqui está falando não como alguém que viu o que Nosso Senhor fez ou ouviu o que ele falara. Não, Lucas não teve esse contato com Nosso Senhor. Não como os apóstolos, pelo menos. Tudo o que ele expôs no Evangelho escrito, e que pode ter feito também com a colaboração de outros após ele, de sua comunidade, ele o fez a partir do que ele ouviu dos apóstolos. Então vejam, caríssimos, tudo começa em Jesus. Jesus falou e fez.
Os apóstolos retiveram tudo isso. No entanto, eles passaram adiante, oralmente, e os discípulos que surgiram após os apóstolos, as outras gerações de discípulos, foram mantendo esse anúncio, oralmente, palavra por palavra. Foram pregando, anunciando as verdades da divina revelação aos demais. E só depois deste processo de passagem oral é que foram escritos os textos, tanto dos evangelhos como as cartas. Então, foi essa a ideia, escrever para manter na memória da comunidade a Boa Nova de Cristo. E por isso existem 4 evangelhos. Na verdade, existem muitos evangelhos por aí. Muitos evangelhos. Todo evangelho não é outra coisa senão uma descrição, uma narração dos feitos e das palavras de Jesus. Daqui a pouco vou explicar por que só 4 de todos os evangelhos existentes são aceitos e estão na Bíblia Sagrada. Mas vejamos, todos os evangelhos existentes, tanto os canônicos como apócrifos, eram modos de anunciar Jesus Cristo. Então assim vemos que o anúncio da Boa Nova de Cristo começou oral e continuou por via escrita. Mas não quer dizer que o anúncio oral tenha cessado. Não. Aquilo que foi escrito é escrito justamente para que as pessoas tenham possibilidade de conhecer através do estudo e até para que ficasse mais fácil, porque um texto pode ser transportado com mais facilidade por qualquer pessoa, enquanto que uma pregação não pode ser feita por qualquer pessoa, ou não são todos que se dispõem a fazê-lo. Então, nesse caso, a escrita do Evangelho facilitou bastante a propagação do mesmo. Só que as coisas não param por aí. Devemos levar em consideração que a Igreja continuou desde o tempo dos apóstolos até hoje. Os apóstolos anunciaram a Boa Nova para seus discípulos, e estes fizeram o mesmo com outros discípulos. E os apóstolos também não deixaram as igrejas, isto é, cada igreja local, cada igreja em cada cidade, eles não as deixaram sem líderes. Por isso instituíram bispos, presbíteros, diáconos. E os bispos são o quê? São os sucessores dos apóstolos, são aqueles que portam em si a autoridade apostólica. E enquanto existirem bispos ordenados pelos bispos, que foram ordenados pelos bispos até chegar aos apóstolos, nós temos o que chamamos de sucessão apostólica. E a sucessão apostólica que mantém justamente de forma ininterrupta não só a presença do Espírito Santo na igreja, como também a Boa Nova de Cristo. Este anúncio, essa revelação continua através dos bispos. Então, assim vocês percebem como surgiram essas 3 fontes da revelação. As Escrituras Sagradas são o que são graças à Igreja. Sim, graças à Santa Igreja Católica. Isto por quê? Pensem, como eram os livros que estão na Bíblia hoje, quando foram feitos? Eles não formavam um livro só, bonitinho, com capa, como nós conhecemos as Bíblias atuais. Não. Os livros feitos, quando eram feitos, escritos pelos Sagrados Escritores, eram livros individuais, separados. Claro, no Antigo Testamento temos o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Esses formavam o que os judeus chamam de Torá. Então era um livro único para os judeus. No entanto, os demais livros dos profetas e outros livros históricos do Antigo Testamento eram livros individuais, não eram juntos, eram todos separados. Por isso são chamados livros. E mesmo no Novo Testamento acontece a mesma coisa. Os evangelhos não estavam juntos, cada um deles foi feito por um determinado apóstolo, evangelista, ou pela comunidade desse apóstolo evangelista. Essa comunidade também acrescentou alguma coisa aos evangelhos
mas sempre seguindo aquela tradição, aqueles ensinamentos passados pelo apóstolo ou evangelista que deu início àquele evangelho, que iniciou sua elaboração, sua produção. Então sempre, não foi assim que pessoas chegaram lá e modificaram o que quiseram. Não. Eles acrescentavam apenas aquilo que consideravam importante para esclarecer o ensinamento do apóstolo ou evangelista. Como vocês sabem, temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João são apóstolos e evangelistas. Marcos e Lucas são apenas evangelistas, discípulos e evangelistas. Mas o que eu estava dizendo é que os livros todos, os evangelhos que nós conhecemos, eram livros distintos, separados. Da mesma forma, as cartas paulinas, as cartas de São Pedro, o Apocalipse eram livros separados. Os Atos dos Apóstolos, cada um deles era um livro. Mas o que a igreja fez? A igreja criou a Bíblia. Bíblia vem do grego biblios, que significa biblioteca, conjunto de livros. Então a Bíblia, na verdade, por incrível que pareça, é um conjunto de livros que a igreja, com sua autoridade essa recebida do próprio Cristo, e com o auxílio do Espírito Santo, reuniu. Ela reuniu esses livros num só livro. Até porque, se pensarmos bem, existem muitos livros que são chamados apócrifos, isto é, livros que não são considerados inspirados, o que não significa que sejam livros mentirosos, falsos, não. São livros que não são considerados inspirados ou totalmente inspirados. Alguns deles podem até ter alguma utilidade espiritual, mas não foram reconhecidos como livros realmente inspirados por Deus, para assim comporem a Bíblia com os livros considerados canônicos. Canônico é o que é considerado certo, correto, e nesse sentido é o que consideramos inspirado por Deus. Quem definiu a canonicidade dos livros das Sagradas Escrituras foi a Igreja, num de seus concílios. Isso se deu porque, na verdade, como eu havia falado anteriormente, haviam muitas narrativas da vida, dos fatos e das ações de Jesus. No entanto, muitas dessas narrativas haviam tomado um rumo errado e até mesmo herético, de modo que elas, às vezes, não expressavam muito bem, de acordo com aquela tradição recebida dos apóstolos, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo realmente era. Assim nós percebemos que a Igreja, em sua sabedoria, ela não usou de qualquer critério para reunir os livros das Sagradas Escrituras. Pelo contrário, ela procurou estudá-los a fundo e saber quais deles realmente estavam de acordo com aqueles ensinamentos que já estavam dentro da Igreja, que já estavam vivos dentro da Igreja. Em outras palavras, a Igreja selecionou os livros das Sagradas Escrituras a partir da sua própria fé. A fé viva que está dentro da Igreja e que, no caso, fora revelada pelo próprio Cristo e que é mantida na Santa Igreja de Deus pela ação do Espírito Santo. É uma fé viva que está presente nos ensinamentos dos pastores, mas também nas práticas internas da Igreja, tanto nas práticas pastorais como nas práticas litúrgicas. Aí o Espírito Santo está atuando e está constantemente dando-nos novas lições sobre os mistérios de Deus. Por isso que é importante entendermos isso. Foi a Igreja que reuniu os livros que hoje nós temos todos juntos na Bíblia Sagrada. E ela o fez a partir daquilo que ela já cria, daquilo que ela já aceitava como revelação divina, daquilo que os apóstolos ensinaram aos demais discípulos e que foi passado de geração em geração. Aquela mesma fé pela qual os mártires morreram, aquela mesma fé pela qual muitos deram sua vida por causa de Cristo Jesus. Esta mesma fé que direcionou os bispos em um dos concílios da Igreja
para que decidissem sobre a canonicidade dos livros das Sagradas Escrituras. Sendo assim, deve ficar claro para nós que não tem sentido crer na Bíblia Sagrada, divinamente revelada, se não cremos na tradição apostólica e no magistério vivo da Igreja. Afinal de contas, foi a Igreja que criou a Bíblia. Foi ela que determinou que os livros da Bíblia são canônicos. Foi a autoridade da Igreja que mostrou para os fiéis que a Bíblia é sim um livro revelado por Deus, apesar de ter sido escrito por mãos humanas. Deus nos revela a sua divina verdade por meio de seu divino Filho Jesus, e este nos-la revelou por meio de seus apóstolos e de seus sucessores. Claro que muitas dessas verdades foram escritas, mas muitas não, como atesta o próprio apóstolo São João, no término do seu Evangelho, no capítulo 21, versículos 24 a 25, onde ele diz: Este é o discípulo que dá testemunho de todas estas coisas, e as escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e que se fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Então vejam, o próprio São João reconhece que muitas verdades de fé, ou muitos elementos da divina revelação, não foram escritos. Então, é necessário reconhecermos sim que muito do que Deus revelou não está nas Escrituras. E é por isso que devemos reconhecer tanto a tradição apostólica como o magistério vivo da Igreja como fontes legítimas da revelação. A tradição nos traz aquilo que os primeiros padres da Igreja receberam diretamente dos apóstolos. São ensinamentos apostólicos que foram interpretados ou mais aprofundados, mais desenvolvidos, mas sim devem ser reconhecidos como ensinamentos apostólicos e que, portanto, têm conexão com os ensinamentos de Nosso Senhor, devido a essa ligação entre Jesus, os apóstolos e seus discípulos. E sobre o magistério da Igreja também devemos levar em consideração a sucessão apostólica que existe, essa ligação entre os bispos de hoje e os apóstolos, pois os apóstolos, ao fundarem as igrejas existentes no mundo, as diversas dioceses ou comunidades, que chamamos de igrejas, eles colocavam nessas igrejas líderes, que eram os episcopos, os bispos, e esses recebiam uma autoridade especial por meio da imposição das mãos, recebiam o Espírito Santo das mãos dos apóstolos. Então, pela presença do Espírito Santo, é que a divina revelação é mantida na Igreja. Vejam como é importante o magistério da Igreja, pois é o meio que Deus nos deixou para que assim possamos aplicar seus ensinamentos eternos para os dias de hoje, ou nos dias de hoje. Por isso não basta só termos um livro ou termos escritos dos padres da Igreja. É necessário que indivíduos, pessoas encarregadas por Cristo para esta missão, nos instruam, nos ajudem a compreender melhor as verdades da fé. E como bem sabemos, o magistério da Igreja é composto pelos bispos em comunhão com o Papa, que por sinal, quando proclamam uma verdade de fé ou de moral a ser crida, a ser aceita por todos os cristãos, eles o fazem de forma infalível. Por quê? Porque eles não só se baseiam na tradição e nas Escrituras, como também são iluminados pelo Espírito Santo. Alguém pode até questionar, mas espere, então os bispos não erram, nunca, quando falam, quando proclamam, quando ensinam? Quando falam questões ou quando ensinam sobre fé e moral e o fazem de forma solene, sempre em comunhão com o Santo Padre, e o próprio Santo Padre, quando faz isto de forma solene, em se tratando de assuntos de fé e de moral, ele fala de forma infalível. E os bispos que estão em comunhão com ele também,
quando ensinam o mesmo que ele ensina. Nisso consiste a infalibilidade. Então, se você pegar, por exemplo, uma entrevista de um bispo, ou quando um bispo está numa conversa informal, ele não está falando de forma solene, ele está falando de um modo usual. Claro que ele pode afirmar verdades de fé infalíveis, mas pelo fato de elas já terem sido afirmadas anteriormente, de forma solene. No entanto, não é porque um bispo ou um padre fala qualquer coisa que isso já seja infalível. Não. Isso deve ser proclamado de forma solene e no que diz respeito à fé e à moral. Certo? Fé e moral. Afinal de contas, a missão do magistério, isto é, dos bispos em comunhão com o Papa, é ensinar as verdades da salvação aos homens para que esses se salvem. Tudo começa pela fé. A fé nós recebemos de Deus, mas devemos alimentá-la. E nós a alimentamos estudando sobre a divina revelação, estudando sobre aquilo que Deus Nosso Senhor quis revelar a nós homens, nos aprofundando nas Escrituras, meditando sobre os textos bíblicos, meditando sobre a divina revelação. Nós, com certeza, conseguiremos ter uma fé muito mais viva e verdadeira. E desse modo, seremos capazes de servir a Deus com maior dedicação. Que possamos aproveitar deste mês para nos aprofundarmos mais no conhecimento de Deus, pois só assim nossa fé poderá crescer de tal modo que nos torne capazes de agir como verdadeiros filhos de Deus sem defeito, à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus Pai, aquele que vive e que reina para sempre. Amém. Fiquem na paz de Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus Nosso Senhor o permitir.